Olá pessoal, mais um vídeo, tudo bem? Então, hoje o nosso assunto vai ser o movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui agora a gente vai ter uma outra grandeza física responsável pela variação da velocidade, certo? Então eu vou utilizar a apresentação de slides, né, que eu passei para vocês, que está no Classroom, como guia aqui para a nossa aula, certo? Então é só acompanhar. Bem, aqui a gente tem o seguinte, né? O movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai ser caracterizado, tá, pela mudança da velocidade. Agora a velocidade vai variar, tá? Dependendo da ação da aceleração, certo? Essa grandeza física responsável pela variação da velocidade é a aceleração, certo? E a aceleração aqui ela vai ser constante, ela não vai mudar, tá? E ela pode ser calculada através dessa formulinha que a gente já conhece, né? Nós já utilizamos ela em alguns exercícios, já fiz videoaula a respeito da resolução dos exercícios que eu passei para vocês lá no Classroom, certo? Então, a formulinha que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, para calcular a aceleração. Tá? Onde ela vai depender da variação da velocidade em um determinado tempo, correto? Bem, então, daqui a gente vem falar de uma outra expressão matemática, tá? Chamada de função horária da velocidade. Tá? Com a variação da velocidade, o movimento obedece uma equação chamada de função horária da velocidade, onde ela vai ter essa carinha aqui, ó, né? Onde V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Pessoal, frasezinhas ridículas para o aluno decorar a fórmula, né? V é igual a V0 mais AT. Vi vovó atrás do toco. Vi vovó atrás do toco. É a função horária da velocidade, correto? Então, não se esqueçam, a função horária da velocidade eu posso decorar ela através dessa frasezinha ridícula, mas ajuda, né? Vi vovó atrás do toco, certo? Vamos lá. Então, a função horária da velocidade, tá? Eu tenho duas grandezas físicas que ela não muda, ela vai ser constante, que é o V0 e a aceleração. Pela própria definição, né, do tipo de movimento, onde a aceleração não muda, ela vai ser constante, então A é um valor que vai estar na equação que não vai mudar, certo? E a velocidade inicial também, ela não muda, tá? Consequentemente, assim podemos observar que a velocidade final, ela assume valores que dependem do tempo, tá? Então aqui para a gente, o tempo vai passar, vai ter valores aqui no tempo, e a gente faz a continha, eu vou ter valores aqui na velocidade de forma diferente, tá? De acordo com o valor que eu vou colocando aqui no tempo. Vamos fazer um exemplo disso daí já já. Certo? Então, um exemplo, tá? Um corpo parte do repouso, marcada em sua trajetória a posição 20 metros, e depois de 5 segundos de percurso, retilíneo com aceleração constante, está com velocidade de 20 metros por segundo. Pessoal, olha só, ele parte do repouso, então a velocidade dele é zero, certo? Olha como seria o desenho dele aí. Tá? Essa aqui seria a minha origem, ele não sai daqui, ele sai da posição 20, certo? Então, no tempo zero, ele tem uma velocidade de 0 metros por segundo, que ele parte do repouso. Depois de 5 segundos, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá? Então, é isso que ele tem. No final, ele pede, determine a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração do corpo. Pessoal, a posição inicial e a velocidade inicial é tranquilo, é só observar o que está aqui, ó, no enunciado, né? E até no desenho, tudo bem? Na letra B que são elas, ele quer saber a função horária da velocidade, né? O vi vovó atrás do toco. Bem, então vamos para resolver. Exemplo, letra A. A posição inicial é a posição quando o corpo inicia seu movimento. Então, aqui no desenho dá para a gente observar que é 20. Tá? Segundo o enunciado, S0 é igual a 20 metros.
Tá? A velocidade inicial é a velocidade na qual o corpo tem quando o movimento passou a ser observado, ou seja, no tempo zero. Tá? Essa velocidade é zero. Tá? Segundo o enunciado, V0 é igual a zero. Certo? Agora, a aceleração, para calcular a aceleração é que é complicado, não é uma questão de observação. A gente vai ter que calcular, tá? Utilizando a formulinha da aceleração, certo? Então, eu tenho o seguinte, a variação da velocidade foi de 20 até 0, ou melhor, de 0 até 20. Então, subtraio 20 de 0. E o tempo foi de 0 até 5. Então, fica 5 até 0, que é a variação do tempo, 5 até 0, e a variação da velocidade, 20 até 0. Certo? Então, eu tenho que isso aqui vai dar 20 dividido por 5, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Esse é o valor da aceleração. Então, a gente encontrou a posição inicial, a gente encontrou a velocidade inicial e a gente encontrou a aceleração, certo? Então, na letra B, ele pediu para que a gente escrevesse a formulinha da velocidade, certo? Da letra A, a gente conclui que a velocidade inicial é 0 e que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Assim, substituindo os valores na função horária da velocidade, que é o vivo, eu vou atrás do toco, V0 é 0 e A é 4. Substituindo esses valores, a formulinha fica assim, tá? Com isso, eu posso simplificar ainda mais, né? Onde V é igual a 4T, porque aqui é 0, não vai influenciar para mim aqui, certo? Muito bem. Outro exemplo, tá? Um corpo move-se partindo da posição 6 metros em uma trajetória retilínea com velocidade dada pela equação aqui, tá? V é igual a 5 mais 4T, onde as unidades medidas estão todas no sistema internacional. Determine a velocidade inicial e a aceleração desse móvel. A velocidade quando T é igual a 0, 1, 2 e 3 segundos. Tá? Então, vamos lá. Na letra A, comparando, sem fazer conta nenhuma, comparando a equação do enunciado com a função horária da velocidade, a gente tem o seguinte. A função horária da velocidade é essa e a função dada no enunciado é essa. Tá? Então, qual é o número que está no lugar de V0? É o 5, sem fazer conta nenhuma. E o número que está no lugar de A é o 4. Então, daí dá para a gente encontrar o valor da velocidade, que é 5 metros por segundo, a velocidade inicial, e qual é o valor da aceleração, que é 4 metros por segundo, sem fazer conta nenhuma. Certo? Bem, e na letra B, ele pede para que a gente calcule a velocidade quando o tempo for 0, 1, 2 e 3. A gente já fez muito isso lá no movimento retilíneo uniforme, só que ao invés para calcular a velocidade, a gente calculava a posição, certo? Então, a gente vai pegar a formulinha, eu vou colocar aqui o tempo só para marcar qual é o número que eu vou colocar aqui no lugar do tempo, né? Então, quando o tempo for 0, eu coloco aqui 0. 4 vezes 0, 0. E aí 5 mais 0, 5. Continuando, quando o tempo for 1, 4 vezes 1, 4. 5 mais 4, 9. No tempo igual a 2, 4 vezes 2, 8. Então 5 mais 8, 13. E 4 vezes 3, 12. 5 mais 12, 17. Esses valores são os valores da velocidade do corpo de acordo com seus respectivos tempos. Tá? Muito bem. Esse faça você mesmo eu vou deixar para vocês. Tudo bem? Gente, é o seguinte. A gente calculou a velocidade. Né? Aquela formulinha do vivo, eu vou atrás do toco, era da velocidade. Mas existe uma fórmula que vai servir para eu marcar a posição que o corpo vai estar, né, na sua trajetória. Tá? Essa formulinha é diferente um pouquinho daquela que a gente estudou no MRU. Tá? Quando o movimento do corpo, com o movimento do corpo, a posição também varia. Porém, não varia como era no movimento retilíneo uniforme, no MRU. Inclusive, a função assume outro formato. Tá? Assume esse formato aqui. Ó, tá? Ela é muito parecida, até essa partezinha aqui, ó, com a função horária da posição lá do MRU.
né? Mas ela adquire uma outra partezinha aqui quando eu falo da aceleração, né? Que tem a aceleração, tudo bem? Então, posição é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 dividido por t ao quadrado. Né? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Prestem atenção. Sentado sozinho vendo TV até as 2h30. Às 2h30. Às 2h30. Tá? Sentado sozinho vendo TV até as 2h30. Certo? Assim a gente decora a fórmula facinho, facinho. Onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Certo? Muito bem. Então, o que a gente pode falar? Na função horária da posição, o S0, o V0 e a aceleração são constantes. Elas não mudam na minha equação. Tá? Assim, podemos observar, né? A gente observa que a posição S assume valores que dependem do tempo. Tá? Então, de acordo com que eu for colocando valores aqui no tempo, tá? Eu vou fazendo a continha e encontro o valor de S, porque S0, V e A já existem valores associados a ela, dependendo do tipo de movimento e qual movimento que a gente está observando. Tá? A gente vai ver isso num exemplo. Bem, esse exemplo aqui diz o seguinte: um corpo move-se com velocidade 5 metros por segundo, marcada em sua trajetória a posição de 20 metros e depois de 5 segundos de percurso retilíneo com aceleração constante está com velocidade de 20 metros por segundo. Então, na letra A, ele pede para que a gente determine a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração do corpo. E na letra B, ele quer saber a posição, a função horária da posição, certo? Então, a gente vai resolver. No exemplo, tá? Letra A, a posição inicial é a posição quando o corpo inicia seu movimento, que nesse caso é 20 metros, né? Ele começou aqui 20 metros, certo? Segundo o enunciado. A velocidade inicial é a velocidade na qual o corpo tem quando o movimento passou a ser observado. Nesse caso, foi 5 metros por segundo. Tá? E a aceleração não tem outro jeito. A gente vai ter que usar a formulinha, certo? A variação da velocidade é dos 20 metros até os 5 metros. Tá? Daqui, né, a gente vai calcular, subtrai. Aliás, é a velocidade de 5 metros até os 20 metros, nesse caso de 5 até 20 deu 15, certo? E o tempo, no tempo 0 até o tempo 5, né, eu tenho 5 segundos. Dividindo isso aqui, eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Sem nenhum problema. Muito bem. Na letra B, ele pede para que a gente encontre a formulinha da posição, né? Então, da letra A, concluímos que S0 é igual a 20 metros, V0 é igual a 5 metros por segundo e a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Assim, substituindo os valores na função horária da posição, eu tenho isso aqui. S0 é 20, então aqui eu ponho 20. V0 é 5, então eu ponho 5 aqui. E a aceleração é 3, eu ponho 3 aqui embaixo, certo? No lugar da aceleração. Tá? Então fica 3 sobre 2. Eu poderia colocar no lugar desse 3 sobre 2, 1,5, sem nenhum problema. Tá? Mas deixar em forma de fração assim, apesar de que na cabecinha de muitos de vocês é um bicho de 7 cabeças, ele é mais clássico, né? É uma apresentação mais bonita, então eu posso deixar assim. Tá? Bem, outro exemplo. Um corpo move-se obedecendo a função horária da posição dada por S igual a 6 mais 5t mais 2t ao quadrado, onde as unidades de medida estão todas no sistema internacional. Então, vamos calcular, né? Ele está pedindo para que a gente determine a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração desse corpo. Tá? E qual é a posição quando o tempo for 0, 1, 2 e 3 segundos?
tá? Então, vamos para a resolução. Então, aqui é o seguinte, comparando a equação do enunciado com a função horária da posição, com sentado sozinho, vendo TV até as 2h30, né? Eu tenho que o número que está no lugar de S0 é 6, o número que está no lugar de V0 é 5, e o número que está no lugar de A, tá? Aqui que são elas. A sobre 2 equivale 2. Então, quanto tem que ser A para que quando eu dividir por 2 dá 2? Então, a aceleração aqui tem que ser 4, porque 4 dividido por 2 é 2. Tá? Então, o número que está no lugar de S0 é 6. O número que está no lugar de V0 é 5 metros por segundo. E o número que está no lugar de A é 4. Tá? 4 dividido por 2 é 2. Tá? Muito bem. Então, a letra A feita. Na letra B, ele pede para que a gente calcule a posição quando o tempo for 0, 1, 2, 3 e até 3. Tá? Pegando a função da posição e substituindo os valores do tempo que foi pedido no enunciado, temos, não é tempo não, é temos. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Né? No lugar do tempo eu ponho 0, eu ponho 0, eu ponho 0, fazendo a continha, dá 6. Certo? 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 5, 0. E o 6 está aqui. Tranquilo? Só somar. Próximo. Quando o tempo for 1. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. E o 6 que estava aqui, eu repito ele. Então, vai ficar a soma disso aqui, 13. Agora, colocando no tempo igual a 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Certo? E 2 vezes 5, 10. Então, o 6, eu só repito ele. Né? Então, somando tudo isso aqui, 24. O último, colocando no lugar do tempo, 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. E 3 vezes 5, 15. O 6, eu só repito ele, que é o termo independente. Somando tudo, 39 metros, certo? Essa daqui seriam as posições que o corpo vai ter no tempo 0, 1, 2 e 3 segundos, certo? Tá certo, muito bem. A gente termina a nossa aulinha, né, aqui, agora. Deixa eu fechar aqui, né? A gente termina a nossa aulinha aqui e espero que tenha ajudado, né? Simplesmente o PowerPoint sozinho, sem um auxílio, fica meio complicado, é meio chato. Eu espero que a minha apresentação, a minha explicação tenha ajudado vocês, tá? Já tem atividade para vocês fazerem, tá? Em PDF. E na semana que vem eu vou postar algumas atividades para vocês fazerem como atividade teste, tá? Em cima dessa listinha para vocês. Grande abraço, tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê.